Meu irmão, minha irmã, hoje é dia 3 de agosto, segunda-feira, semana que nos leva já a nos preparar para celebrarmos assim a Semana da Família. Por isso, queremos neste mês de agosto rezar sempre pelas vocações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E assim rezemos pelas vocações. Jesus, Mestre Divino, que chamastes os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. O evangelho de hoje é o evangelho de Mateus 22 a 36. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então, levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que o tocavam ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, no Evangelho de hoje, a gente vê a complementação do Evangelho que meditamos no dia de ontem. Após Jesus saciar a multidão, depois de despedi-la, tirou um tempo a sós para rezar. Pediu que os discípulos continuassem a sua caminhada. E foi ao encontro deles andando pelo mar. Nesse sentido, Jesus, como Filho de Deus, também é dono de tudo. Tem poder sobre o céu, tem poder sobre a terra, tem poder sobre o mar. De imediato, os discípulos ficaram assustados, pensaram que era um fantasma. Mas, quando ouviram a voz do Senhor, o reconheceram e acalmaram assim o seu coração. Mas percebemos que Pedro, ele meio que enfrenta Jesus. "Se és tu, manda-me que
eu caminhe também sobre as águas. E Jesus disse: venha. Ele então foi caminhando também sobre as águas. Mas quando veio a dificuldade, o vento, ele começou a afundar. A sua fé não era tanta para andar sobre as águas. Nesse sentido, irmãos e irmãs, muitas das vezes também nós, em nossa caminhada, pedimos a proteção de Deus, a fortaleza de Deus. E quando as coisas começam a dar errado, vir as dificuldades, às vezes afundamos. Mas temos que ter a coragem, como Pedro, de estender a mão a Jesus para não afundar. Estender novamente a mão, contar sempre com Jesus. E assim, irmãos, irmãs, vamos rezar, né? Pedindo que a Virgem Maria sempre nos fortaleça, que ela sempre possa estar ao nosso lado nos momentos das nossas dificuldades. Vinde Maria, chegou o momento, valei-nos agora em todo tormento. Mãe compassiva, prestai-nos auxílio no sofrimento, na terra e no exílio. Se humano socorro vier a faltar, com vosso sempre podemos contar. Jamais recusais da férvida prece, de quem rogar-vos nunca esmorece. Mostrais que sois mãe de amor e bondade, agora que é grande a necessidade. Vinde Maria, chegou o momento, valei-nos agora em todo tormento. Maria, mãe de medianeira de todas as graças, rogai por nós que recorremos a vós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Deus Todo-Poderoso vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.